Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, do verso 36 ao 39. O nosso tema, sempre submissos a Deus. O texto bíblico nos diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Meus amados, no percurso até chegar ao Monte das Oliveiras, o Senhor e seus discípulos passaram pelo riacho de Cedron, que limitava Jerusalém a leste, João 18:1. Chegando ao monte, eles se dirigiram a um jardim chamado Getsêmani, que significa prensa de azeite, onde era cultivado oliveiras e outras árvores, talvez com uma fonte de água, passeios e bosque, sendo um lugar apropriado para se refrescar do clima quente e se afastar do tumulto da cidade santa, que habitualmente o mestre utilizava para orar e meditar. Antes de entrarem no jardim, dos 11 que estavam presentes, pois Judas já havia partido, Cristo ordenou que 8 de seus discípulos o aguardassem ali e pela 3ª vez levou consigo Pedro, João e André, com o propósito de orar. No Getsêmani, Jesus lhes confessou que estava sofrendo uma profunda tristeza em seu coração e pediu-lhes que vigiassem e o ajudassem em oração para que ele se fortalecesse naquele momento. Na sequência, o Senhor foi um pouco mais adiante, se prostrou e pediu ao Pai que, se possível, o livrasse de viver toda aquela situação, porém que não fosse feita a vontade dele, mas a de Deus. Aqueles instantes no Getsêmani foram decisivos para Cristo ser vitorioso na sua missão divina de remir os pecados da humanidade. Sabedor disso, ele se ajoelhou, abriu seu coração e se derramou diante do Pai. Orando com fervor, pediu que o Pai o livrasse de todo o sofrimento que iria passar. Mas na sequência, também declarou que a vontade de Deus prevaleceria em detrimento à sua. A razão maior da angústia do Salvador não foi por causa do abandono de todos, das humilhações, dos sofrimentos e até de ter que enfrentar a morte, mas por causa da dor da separação momentânea dele com o Pai. A partir daquele momento, até a cruz, ele estaria só. Mesmo assim, ele não hesitou em obedecer e cumprir o desejo de Deus, optando por realizar o propósito divino em sua vida ao invés de atender à sua natureza humana. Nisso, ele também deixou-nos um exemplo a ser seguido, de que, independente do momento e das circunstâncias, o melhor caminho para o cristão é viver submisso aos desígnios do Pai. Que Deus assim nos abençoe, meus amados, em mais um dia de meditarmos na sua palavra.